estamos recebendo o psiquiatra Fábio Barberato. Tudo bem, Fábio? Tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Tudo ótimo. Seguinte, você vai falar sobre o desenvolvimento da aprendizagem, né? Isso, desenvolvimento, aprendizagem e neurociência. Tentar fazer essa relação aí. Ótimo. O Fábio já é muito conhecido, todo mundo já conhece. E para quem conhece, para quem não conhece, a gente fez um resumo da vida, da trajetória profissional dele. Fábio Barberato Nascimento Silva é médico psiquiatra. Junto com a psiquiatra Gabriela Dias, lançou o livro A Mente do Seu Filho, que dá dicas de como acompanhar e estimular o crescimento da criança. Atualmente, o Dr. Fábio é chefe do setor de neuropsiquiatria infanto-juvenil da Santa Casa da Misericórdia. Ele coordena também o curso de pós-graduação em saúde mental e desenvolvimento infantil da Santa Casa. E aí começamos a nossa palestra. A palestra, na verdade, assim, vamos começar brincando um pouco sobre a questão de educação, que nesse slide aí brinca, né, a educação na década de 70, no final da década de 60, início da década de 70, e que os pais eram cúmplices, eram parceiros, né, dos professores, e hoje, em pleno século XXI, os pais, na verdade, ameaçam os professores para que o filho passe, ou por que o filho levou uma bronca, e por que o filho levou isso, levou aquilo outro. Entrando nessa questão de educação, tem a questão da educação na época, né, no século XIX, em que a mãe era muito presente, muito participativa, ela via a criança crescer, e agora em que a mãe não tem mais condição de fazer isso. E não é uma questão de querer ou não querer, é uma questão de possibilidade, né? Uma mãe hoje tem direito até a licença maternidade de 6 meses, mas nem sempre ela pode ter essa licença se ela é uma profissional liberal. Então, ela tem que estar participando, mas ela tem que estar trabalhando também. Então, esse meio termo que é a grande questão. Eu falo sempre que eu respondi mais cedo, né, uma pergunta que é exata mais do que o tempo contínuo, o tempo todo junto com o filho, é quando você ficar com o seu filho, ficar de forma intensa. É melhor você ficar meia hora de forma intensa do que ficar o dia inteiro com ele sem estar participando com ele. Isso é mais importante. E aí o que acontece? Como a mãe não tem tempo, muitas das vezes ela também não está muito afim de assumir essa educação do filho, ela acaba passando. Passa para a babá, ou passa para a avó, né, ou passa para a escola. Então, é importante para vocês, que eu estou trazendo aqui, é que vocês têm a limitação de vocês são apenas professores. Algumas coisas aqui vão ser colocadas, até para vocês poderem estar dialogando e conversando com os pais. Mas é importante que os pais saibam que vocês são os educadores no período escolar, só, mais nada. Existe essa limitação. Os pais muitas das vezes esperam que vocês eduquem a criança, que vocês deem limite para a criança, e não é essa a ideia. É importante que a criança tenha esse limite dentro de casa e que vocês apenas reforcem esse modelo. Não é suficiente saber como aprendemos, devemos também saber como ensinamos. Como é que eu posso querer ensinar se eu não sei como é o significado, como cada um funciona? Então, hoje eu vou tentar aqui passar um pouco para vocês. Eu vou trazer uma teoria baseada em evidência de como é o desenvolvimento da criança e adolescente, como esse desenvolvimento está vinculado à neurologia, à neurociência e à aprendizagem. Mas lembre que isso aqui é um padrão que pode ser modificado pelo próprio ambiente que a criança vive, pela própria situação que ela vive, lembrando que cada indivíduo é um indivíduo diferente. Então, a família é talvez um modelador muito maior para o desenvolvimento daquela criança do que a gente possa imaginar. Então, o conceito de desenvolvimento, cada especialidade dentro, né, da saúde vai ter uma formação, vai ter uma ideia. Dentro da nossa área da psiquiatria, da psicologia, ela tem como ideia, o desenvolvimento seria a vinculação entre aspectos cognitivos, no aspecto da inteligência, das emoções, do planejamento, da organização, junto com a inter-relação com o meio, ou seja, quanto o meio influencia nesse todo o desenvolvimento. E nesse período, né, nos primeiros 3 anos, há um rápido desenvolvimento em que a criança, de uma hora para outra, com 1 ano e meio, 2 anos, ela já consegue ir e vir de acordo com a sua vontade, ela já não vai mais porque a mãe está levando, ela já vai fazer alguma coisa que ela quer, ou já deixa de fazer aquilo que ela quer. Ela já consegue compreender e dividir pensamentos e emoções, já consegue expressar de modo abstrato usando símbolos, já consegue ter empatia, perceber se ela está sendo adequada ou não. A gente vai discutir tudo sobre isso. Então, essa é a ideia, perceber até que ponto eu posso estar esperando de uma criança de 3, de 2, de 5 anos, o que eu posso esperar dela, o que eu posso estimular para ela desenvolver melhor. E existem fatores favoráveis e desfavoráveis. Quais seriam os fatores favoráveis? Uma série de questões, mas os fatores favoráveis que eu queria chamar a atenção de vocês, que é a nossa realidade, que é a questão da pobreza, doenças mentais na infância, abuso de drogas de pais, abuso e negligência de pais com a criança, paternidade na adolescência ou baixo peso ao nascer.
E para isso, para a gente poder evitar, nós temos que trabalhar com o que nós chamamos de intervenção precoce. E a intervenção precoce é exatamente a identificação, talvez desses atrasos, ou talvez desse desenvolvimento não tão correto assim, e tentar fazer uma readaptação. E a readaptação pode ser feita na escola. A readaptação pode ser feita exatamente onde ela convive de segunda a sexta-feira, de manhã ou de tarde, e vocês tentarem ajudar esses pais, a orientar esses pais. A intervenção precoce é mudar a qualidade de suas relações, ou seja, a intervenção precoce é fazer com que essa criança modifique a percepção de algumas relações que ela está tendo inadequada, mudar a maneira de pensar, e isso neurologicamente pode ser modificado, células do cérebro, que a gente vai chamar de neurônios, fazendo com que essa criança se comporte de forma diferente e aquilo fique para sempre. Isso muito para ajudá-lo, não só aqui e agora, mas para prevenir outros problemas lá na frente, no futuro. Mas para a gente poder falar um pouquinho sobre neurociência, sobre aprendizagem, eu vou dividir esse bloco no seguinte: a gente vai falar um pouquinho sobre desenvolvimento, depois vamos falar um pouquinho sobre aprendizagem e depois a gente fecha com neurociência. Em relação ao desenvolvimento, as crianças, na verdade, a partir dos seus 20 meses, 1 ano e meio a 2 anos, elas já têm a capacidade já de ter uma noção do que o outro quer falar, do que o outro quer dizer, que a gente chama isso de leitura social. Ela consegue perceber que ela está sendo adequada ou não, ela consegue perceber se aquele comportamento é correto ou não. Até seus 5 anos, ela consegue ter consciência que se a professora sai de sala e ela se comporta mal, ela vai ter um prejuízo, ela vai ter uma dificuldade, mas com 3 anos não tanto. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. A parte emocional, ela já começa a perceber que ela tem que inibir certas atitudes, ela tem que esperar a vez dela de falar, ela tem que levantar a mão para falar. Então, a gente vai aprender que vai ter uma idade propensa para isso e outra idade que a criança não tem essa capacidade para desenvolver. Então, eu não posso esperar nem exigir que ela faça algo que ela não tem condição de fazer. Para a gente poder falar sobre aprendizagem, a gente precisa falar sobre 2 itens super importantes que nós chamamos de atenção e função executiva. Não tem como ter aprendizagem se eu não tenho a capacidade de reter, que seria a memória, para evocar e para lembrar lá na frente. Como é que eu vou saber que 3 e 3 são 6 se eu não sei que 2 e 2 são 4 ou 1 e 1 são 2? Na verdade, o aprendizado é com uma continuidade de coisas que você vai retendo e vai conseguindo no futuro evocar e fazer associações. Mas para isso você precisa de atenção. A atenção já pode ser observada desde que você nasce. Só que quando você nasce, ela é extremamente orientada por vários estímulos. Por isso que crianças muito pequenas, o estímulo de um óculos, ela vai ficar olhando para você, não só pelo seu rostinho, mas principalmente pelos óculos que brilham. É o estímulo de algum brinquedo, da própria televisão, que fica brilhando e chama a atenção da criança. E isso, qualquer coisa que brilhar mais, ela vai desviar a atenção dela. A partir dos seus 3 a 18 meses, ela já consegue sustentar a atenção em algo que atrai, algo que dê prazer a ela. A gente vai estar falando também à frente, mas é uma coisa interessante, é que o prazer, a vontade, o desejo, dentro do cérebro está ligado ao córtex frontal, que é uma região aqui embaixo da testa, literalmente, que é a última região a se formar. E essa região, por coincidências ou não, ela tem a mesma região da atenção. Então, quando eu estou com mais prazer a algo, essa região funciona melhor e com isso eu fico mais atento. Então, uma dica para vocês: se você quer que seu aluno preste mais atenção, faça ele ficar mais motivado. Ele mais motivado, ele vai ter mais prazer, ele vai ter mais atenção. Por isso que muitas vezes a criança fica horas e horas no computador e de repente não fica em outras situações, porque o computador atrai. Então, para a gente poder fazer com que, de alguma forma, a criança tenha prazer ou fique mais atenta e aprenda mais, porque ela com mais atenção ela retém e aprende mais, é criar sempre, é estar trabalhando. Trabalhar com criança pequena é ter criatividade para estar estimulando o tempo todo o cérebro dela. E uma outra função que a gente chama de função executiva, que eu também vou falar mais à frente, que é a capacidade da criança de se planejar, de inibir certos comportamentos, de aprender a se organizar, saber o que é prioritário e o que não é. A atenção, gente, então ela está dividida em selecionar, o que é mais importante, manter a atenção naquilo que eu sei que é importante, alternar quando eu tenho que alternar porque aquilo já não deixou de ser importante, se tornou outra coisa importante, deslocar quando eu não consigo manter aquela atenção por algum motivo, compartilhar quando eu preciso ver 2 ou 3 coisas de formas diferentes, dividir e ignorar. Ignorar seria talvez a questão mais importante. Uma criança pequena ela tem uma dificuldade muito grande de ignorar o que está em volta. E aí qualquer estímulo tira a atenção. A gente chama isso de hipervigilância. Ela vigia, ela parece um vigia que presta atenção em tudo. Então, você mantê-la focada em que ela vai ter mais atenção e com isso mais capacidade de reter e memorizar e aprender, esse talvez seja o grande exercício para todos que trabalham com crianças pequenas. A atenção até 2 anos é a atenção controlada por estímulos, como eu falei para vocês. A partir de 2 anos, ela já tem um controle voluntário, ela já consegue, de forma seletiva, observar o que é interessante para ela.
E a partir de 6 anos, ela já consegue controlar a atenção totalmente naquilo que é importante, já sabe aquilo que é importante. Um dado interessante é que até 1 ano de idade ela se distrai com muita facilidade, a partir de 1 ano ela começa a canalizar a atenção, a partir de 2 anos ela alterna a atenção para os adultos. Mas a partir de 3, que é quem trabalha com a pré-escola, é importante que a atenção vai estar alternada espontaneamente, ela vai alternar exatamente com o que deseja, com o que é interessante para ela. Então, se ela está na sala de aula e ela começa a desviar o foco dela, é tentar descobrir o que pode estar acontecendo, que está estimulando, porque isso faz parte do desenvolvimento e isso é comum a partir dos 3 anos. E daí para frente, a criança vai melhorando a capacidade de foco dela. O tempo de atenção, o tempo que eu posso esperar que uma criança, né, ela possa ter o foco. Então, com 2 anos, ela vai conseguir ter 7 minutos, com 3 anos ela vai conseguir ter 9, com 4 ela começa a conseguir aumentar um pouco mais, vai para 13, com 5 ela vai para 15 e a partir de 6 anos ela consegue aumentar o leque e ficar por um período maior. A importância disso, por que isso é importante? Porque não adianta eu querer que uma criança de 3 anos, 4 anos, fique atenta durante 1 hora em alguma coisa que eu esteja ensinando a ela. Ela vai ter dificuldade neurológica para tal, ela não tem a capacidade cognitiva, neurológica, plástica, neuronal, para ela se manter atenta, focada. Então, até 3 anos de idade, eu tenho que esperar apenas no máximo 10 minutos. É lógico que isso pode variar um pouco. A linguagem talvez seja uma das questões mais importantes. Uma criança que de alguma forma não consegue desenvolver a linguagem de forma perfeita, ela provavelmente vai ter prejuízos importantes, né, para o desenvolvimento global dela, não só de aprendizagem, mas o desenvolvimento global dela. A linguagem de crianças pequenas, né, a partir de 1 ano, a gente já espera que ela já esteja falando. Uma criança que não fala com 1 ano e meio, 2 anos, é um dado significativo que é importante para a gente, de alguma maneira, estar procurando uma ajuda. As palavras iniciais são palavras simples, sem muita formação, né? Ela vai falar papá, au, mamã. A partir de 2 anos, 2 anos e meio, você já pode começar a imaginar que ela já faz frases mais complexas. A partir de 3 anos e meio para 4, ela já faz uso correto de auxiliares, já começa a surgir palavras mais estruturadas, formações mais estruturadas, mas isso também significa para vocês o seguinte: da mesma forma que eu aumento a minha capacidade, né, de falar, de dialogar, de colocar, de construir uma frase, também significa que eu começo a ter uma capacidade maior de entender o que está sendo colocado. Eu não posso querer que uma criança, de repente, de 2 anos, se comporte como uma criança de 6, 7 anos, que tem uma capacidade total estruturada da linguagem, porque uma criança de 2, 3 anos, ela não consegue também se expressar, ela também vai ter dificuldade de entender. Então, a maneira que nós vamos combinar regras para ela não romper essas regras e não se tornar uma criança desafiadora, é saber a linguagem da melhor forma possível para atingi-la. E a linguagem não pode ser igual ao que eu atinjo uma criança de 6, 7 anos. Cognição. Na verdade, de 1 a 2 anos, são crianças que já conseguem virar páginas de livros, 2, 3 cada vez, já conseguem apontar para uma figura nomeada. Você fala para ela a vovó, ou a mamãe, ou alguma girafa, ela já consegue apontar. Você já imagina que ela já consegue apontar. Uma criança que não consegue, já é um dado para a gente poder também estar procurando talvez uma ajuda. A partir de 2, 3 anos, ela já consegue virar páginas de livro, um de cada vez, já não vira tudo, ou seja, já não tem aquela coisa, comportamento tão estabanado, a parte motora dela, e mais do que a parte motora, ela faz isso porque ela quer ver cada página, porque ela já começa a ter uma noção que tem uma sequência o livro. Nós já podemos, de alguma maneira, trabalhar com crianças a partir de 3 anos, o uso, né, dos livros, das figuras dos livros, para tentar estimulá-las a criar a sua fantasia, a criar a imaginação. E, através disso, a ter um aprendizado mais adequado, estimulando as áreas do cérebro, do aprendizado, da linguagem, através, pura e simplesmente, delas estarem, você contando uma história e elas folheando aquela história. A partir de 3 anos, essa criança já combina, já consegue de alguma forma ter uma capacidade um pouco maior, já consegue encontrar objetos específicos quando, né, lhe pedem, ou seja, eu já posso pedir coisas a ela que sejam um pouco mais complexas e ela já consegue fazer isso. Uma criança de 2 anos talvez não tenha essa capacidade de perceber o que significa, qual é o significado daquilo ou o que é aquilo. A partir de 4 anos, eu já começo a ter uma questão que é super importante, que é a questão do número, que é a questão do cálculo. E aí vem a coisa da matemática. Aos 4 anos de idade, forma-se a base neurológica para o pensamento lógico-matemático. Eu não devo jamais exigir que uma criança de 2, de 3 anos
faça ou tenha pensamentos matemáticos. Ela não tem a condição neurológica para tal. A partir de 4 anos, ela já consegue. Então, já posso começar a ensiná-la a se comportar em cima de uma mesada, ou já posso ensinar ela que aquele gasto é X, ela pode gastar Y. Eu já posso começar a trabalhar a questão que Joãozinho tinha, né, 10 maçãs, ele saiu correndo, caiu 3, né, quanto sobrou. Ela já começa a ter uma noção lógica matemática. A partir de 4 anos, eu já posso fazer isso. Porque quando eu exijo coisas que ela não tem condição, neurologicamente falando, eu posso afetar regiões do cérebro, causando graves problemas, até no futuro mesmo, problemas ligados à ansiedade ou à depressão, porque você está estimulando áreas que não estão plenamente desenvolvidas. Só para a gente poder ter uma noção também, nesse momento começa a apresentar algumas áreas do desenvolvimento, né, áreas cerebrais, que podem ser identificadas para algum transtorno, né, do aprendizado. Só lembrando a vocês que transtornos do aprendizado não são a mesma coisa que dificuldades do aprendizado, são coisas diferentes. Transtornos estão vinculados à leitura, à escrita e a cálculo. Dificuldades são questões variadas. Transtorno tem uma origem genética e dificuldade não. Isso aqui é só uma curiosidade, até porque a gente não pode fazer diagnóstico de transtorno de aprendizagem antes de 8 anos, ou antes deles terminarem o 3º ano, né, fundamental. Então, existe hoje já áreas mapeadas também no cérebro que causariam essas dificuldades, ou desculpe, esses transtornos na aprendizagem. As dificuldades não. Dificuldade não tem uma localização neurológica, e sim questões sociais, emocionais, ou até mesmo da estrutura do ambiente da escola ou da própria criança. Isso aqui é um slidezinho, espero que vocês consigam ver. Tem uma área em azul, né, que tem um númerozinho, provavelmente vocês não devem estar vendo, também pequeno, que é 20. Ou seja, você com 20 anos, toda a tua capacidade, toda a tua relação neuronal está toda formada. Mas com 4 anos, você está formando, principalmente aquela área do cérebro que eu falei para vocês, que é o córtex frontal, que é aqui embaixo da testa, ele está ainda se formando. Essa área, quando estimulada demais, ela pode provocar prejuízo lá na frente. Então, o que a gente quer dizer com isso? Uma criança de 3, 4 anos, e até com 5, muitas das vezes não consegue fazer, por exemplo, a letra cursiva. E quando eu exijo que ela faça essa letra cursiva e ela não consegue, não é que ela esteja um atraso no desenvolvimento motor, psicomotor. Na verdade, ela não está ainda com estrutura para isso. Então é importante ter esse conhecimento para não exigir demais o que ela não pode, mas também não exigir de menos o que ela pode fazer. A aprendizagem é um processo que se cumpre no sistema nervoso central, em que se produzem modificações mais ou menos permanentes que se traduzem por uma modificação funcional ou conductal, que permite maior adaptação do indivíduo ao seu meio. A aprendizagem ela está vinculada diretamente à plasticidade neuronal, que é a capacidade do indivíduo de criar outras conexões no neurônio. E isso faz com que ele consiga se adaptar ao meio. Então, tão importante, né, a gente, de alguma maneira, dentro da escola, ajudar também na educação informal, não só na educação formal. Usar as historinhas, né, a musicalidade e discutir, conversar e brincar com ela, mostrando o que é correto, o que é certo. Lembrar que muitas das vezes elas têm em vocês, professores da pré-escola, talvez um ambiente seguro, um ambiente em que ela se sinta mais adequada. E talvez vocês possam ajudá-la muito a perceber o correto e o certo. Não passando para vocês a responsabilidade de educar. Mas às vezes o pai não tem condição, a mãe não tem condição ou não tem uma estrutura para tal. Então a gente pode tentar ajudar e com isso melhorar a qualidade de vida dessa criança, talvez melhorar a qualidade de vida de todos nós no país. A aprendizagem ela vai ter algumas subunidades, a gente poderia dizer assim. Descobrir, eu quero descobrir. Compreender, estabelecer relações, transformar e criar. Onde se dá o aprendizado? O cérebro com estrutura normal, com condições funcionais e neuroquímicas corretas e com um elenco genético adequado, não significa 100% de garantia de aprendizado normal. O que isso quer? A criança pode nascer num ambiente ótimo, com toda a estrutura, não tem nenhum problema, né, genético, não ter nada que preencha nenhum transtorno, mesmo assim ela não aprender de forma adequada. Então, a gente precisa entender e compreender cada perfil daquela criança, ver como funciona e tentar estimulá-la de forma individual. Isso é importante. Eu sei que às vezes é difícil, porque dentro de uma sala de aula existe um grupo grande de crianças, mas é importante identificar cada criança, ver as áreas de força e fraqueza e tentar estimular. Porque eu posso ter toda a estrutura, né, e de alguma maneira, se eu não tiver um estímulo adequado, eu vou estar esperando aquela criança que ela não vai alcançar.
Desenvolvimento e aprendizagem. Desenvolvimento é um processo espontâneo ligado a um contexto geral, biológico e psicológico que diz respeito à totalidade das estruturas do conhecimento. Aprendizagem é um processo limitado, provocado por um experimento psicológico ou por um professor, na verdade, por um mediador, por alguém que está como modelo para ela. Por que o comportamento ocorre? O comportamento resulta da interação de eventos ambientais e das reações orgânicas. A gente pensa que, na verdade, o aprendizado, o comportamento, ele é basicamente apenas herdado geneticamente ou aprendido. Será que ele é só assim? Com certeza que não. Espero que vocês estejam, com certeza, uma dificuldade grande, porque é muita setinha e deve estar complicado, talvez, para ver tudo, mas é importante que vocês vejam que tem uma gama de situações que vão fazer essa relação entre a herança genética e o ambiente para chegar a um comportamento, a um aprendizado adequado. E vocês são aqui muito importantes dentro dessa questão ambiental, porque vocês estão no período fértil em que a criança está desenvolvendo muita coisa, está aprendendo e está retendo muita coisa. Na verdade, o aprendizado é a interação entre o organismo, o genético, o ambiente e o processo do dia a dia. Isso está aqui bem mapeado. A criança nasce com poucas relações neuronais, com poucas relações entre um neurônio e o outro. O neurônio seria essas célulazinhas, seria todo esse emaranhado, parece uma árvore aqui, a gente chama até de árvore dendrítica, o nome técnico. A gente está vendo aqui com 6 anos de idade, eu tenho muitas dessas árvores, eu tenho uma ramificação muito grande. Nesse período é que ela cresce, ela desenvolve, ela aprende muita coisa. Então, a partir dos seus 2, 3 anos, isso vai crescendo, 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 e chega aos 14, aquilo começa a ser podado e começa a ser segurado. Ou seja, tudo que eu aprendi até meus 14, eu tenho mais chance de reter e levar para o resto da vida coisas boas e coisas ruins. Eu posso aprender inglês muito melhor com 6 anos do que com 40, do que com 50. Eu posso aprender matemática com 6 anos, eu posso me alfabetizar com 6, 7 anos e eu vou ter uma capacidade de retenção do que eu botar isso para alguém mais lá tarde. É óbvio que pode conseguir, mas com muito mais dificuldade. Porque nesse momento, com 4, 5 anos, existe uma expansão de neurônios dessas células dentro do cérebro com uma força, com uma grandiosidade tão grande, tão espetacular de aprendizado, de retenção, que nesse momento o quanto é importante vocês trabalharem com essas crianças. A partir dos seus 14 anos, tudo que foi aprendido vai ficar lá. Ela vai continuar aprendendo. Essa plasticidade continua, mas com bem menos intensidade. Falei para coisas ruins, boas, mas também para coisas ruins. Se uma criança começa a ter esse contato, por exemplo, com cigarro com 12, 13 anos, com 11 anos, ela com certeza vai ter muito mais dificuldade de perder esse vício, né, do que um adulto que começa a fumar com 20 anos de idade. A neurociência e desenvolvimento. Na verdade, a neuroplasticidade, como nós falamos, ela é estimulada o tempo todo pelo meio. A neuroplasticidade é o termo técnico para que o neurônio se faça outra conexão para tentar compensar aquilo que ele perdeu ou para tentar, de alguma forma, fazer outras formações para melhorar o aprendizado dele. É a propriedade do sistema nervoso central de modificar seu funcionamento e reorganizar-se para compensar mudanças ambientais. Então, se eu vivo numa área de risco, mas eu tenho dentro da escola um ambiente acolhedor, adequado, eu posso estimular essa criança junto ao aprendizado formal, ao aprendizado informal também, ela sentir muito bem estruturada e ela aprender mais. Se eu estou num ambiente, né, que não é acolhedor, o estresse pode piorar isso. Então, também o inverso também tem que ser tomado cuidado. Mas o dado que é interessante é que o neurônio não para, e nesse período menos ainda. Então, ela está num período importante em relação ao processo de aprendizagem dela. Dentro das teorias do aprendizado, a gente tem 3 teorias. Eu vou falar rapidamente das primeiras 2 e a terceira eu vou me deter um pouco mais. A primeira é a teoria da mente, que é a capacidade sua de pensar como o outro pensa, de entender como o outro, de perceber, né, que talvez vocês estejam gostando ou não. Eu não estou aí, não posso estar olhando para vocês, mas se eu tivesse, talvez eu estivesse olhando para a fisionomia de vocês, ou para uma ou para outra, perceberia que talvez a minha linguagem estaria muito técnica, ou pouco técnica, ou estaria chato, e eu teria que mudar a minha dinâmica da aula. Essa capacidade de me colocar no lugar de vocês e mudar essa minha estratégia, né, na hora da palestra, isso chama teoria da mente. Basicamente é isso. E aí, você com 1 ano de vida, você já tem teoria da mente. Você já consegue pensar que o outro existe, mesmo sem ele estar lá. Ou seja, a criança já tem consciência que a mãe vai sair, mas ela tem medo que a mãe possa não voltar. Por isso que às vezes é difícil a adaptação dela na escola. Mas ela já tem consciência disso, que a mãe já não está mais lá. A partir de 4 anos, ela já pensa que o outro pensa alguma coisa. Mas ela com 3, 4 anos, quando você sai da sala para fazer alguma coisa, não espere que ela se comporte de forma adequada, se você não explicar para ela muito coerente, muito bem estruturado, porque provavelmente
ela não vai ter a condição de perceber que quando você voltar, você vai ficar chateado porque você viu que a bagunça tinha sido feita e ela não devia ter se comportado daquela forma, porque ela não consegue ainda pensar como você pensaria sobre o que ela fez. Mas a partir de 5 anos eu já consigo. A partir de 5 anos eu já consigo pensar o que o outro pode pensar sobre o que eu faço. Então, nesse momento, a partir de 5, 6 anos, eu já posso dar regras claras do que eu quero e ela já vai ter capacidade para poder, de alguma forma, respeitar e entender. Regras claras, objetivas, concretas, mas ela já consegue perceber que se ela não cumprir aquilo, aquilo vai me incomodar, eu vou ficar chateado e o que eu vou pensar sobre ela é que ela não cumpriu, provavelmente eu vou dar uma bronca nela. A teoria da coerência central é a teoria de você perceber um todo, você entender um todo. Para que serve isso para vocês? Na brincadeira aqui é o seguinte, o que seria isso? Não sei se vocês estão vendo, mas acho que foi a figura que a gente achou que fosse ficar melhor para vocês aí. Algumas pessoas já acredito que possam falar que é uma chave. Na verdade, isso é uma palavra é. Depende. Por quê? Quando a criança tem uma dificuldade dentro da que a gente chama de coerência central, que são algumas áreas, na verdade, do cérebro, essa criança ela vai ver só apenas o que interessa a ela. Então, algumas crianças vão ter dificuldade, de alguma maneira, de perceber um todo. E se ela só fica focada naquilo que interessa, esquece, na aula de matemática que interessa a ela, naquele processo, ela vai ficar focada. Quando muda-se de teoria, muda-se de matéria e que ela não tiver um interesse muito restrito, ela vai começar a se dispersar, ela não vai ter interesse nenhum. Então, perceber que essa criança tem essa dificuldade também é importante, até para mudar a minha estratégia de tentar chamar a atenção, chamando a atenção, faço que essa criança tenha aquisição, retenção e evocação, tenha memória. A função executiva talvez seja a questão mais importante. Aqui está um cérebro, dentro do cérebro, no córtex frontal, como eu falei para vocês, nessa área do cérebro, nessa área da frente, aqui embaixo, logo mesmo da testa, tem uma grande orquestra com o maestro. Função executiva é isso, é o maestro, que consegue reger uma orquestra de forma adequada e que tenha todo um som e que tenha uma sequência em que você consiga ouvir o violoncelo, o violino, o piano, o clarinete, todos os instrumentos de sopro e aquilo tem uma harmonia. Essa capacidade de organização e planejamento já nasce com a criança. E algumas crianças podem apresentar algumas dificuldades ou eu estou exigindo coisas que ela não consegue. Vamos entender um pouco melhor sobre isso. Na verdade, então, a função executiva é a capacidade sua de flexibilizar, você aprender com alguma coisa e não voltar a fazer aquilo, você se organizar, se planejar com metas de curto a longo prazo, você ter memória de trabalho que é memória imediata, você aprendeu hoje, associar com alguma coisa que você vai aprender amanhã, você inibir certos comportamentos que são inadequados, aprender com aquele comportamento que não foi legal e não repetir, ou você ter um comportamento legal, correto, que o pessoal gostou e voltar a repetir aquilo. E isso pode ser visto desde pequenininho. Uma criança na pré-escola mesmo, a partir de seus 3 anos, ela já consegue executar incumbências simples. Você pode já pedir para ela tirar o sapato, mas não pode botar o sapato naquele lugar específico na sala de aula. Você pode pedir que ela pode pegar a caneta, mas não pode botar aquela caneta em outro lugar. Incumbências simples, únicas e focadas. Quando você começa a dar mais do que uma incumbência, ela já vai ter dificuldade. Ou seja, então vamos trabalhar com crianças de 3 anos, sempre de uma incumbência de cada vez. Não passe mais do que isso, que ela vai ter dificuldade para tal. Ela consegue, por exemplo, arrumar o quarto de dormir, ela já consegue arrumar a sala, arrumar o material dela com ajuda, com alguém mediando isso. A plasticidade neuronal, só por curiosidade para vocês, nada mais é do que o Vygotsky já falava no começo do século XX, quando ele falava da intermediação, da mediação que o professor, que as pessoas que estão em volta daquela criança, dos pais, vão fazer com que transforme aquele crescimento dela. E isso é importante porque isso foi o prêmio Nobel do século XX, o Kandel. O Kandel nada mais fez foi provar o que a teoria de Vygotsky, lá atrás, no início do século XX, mostrou com a ciência básica. E ele mostra exatamente que a criança consegue executar pequenas tarefas e cuidados pessoais, uma criança já consegue se limpar, ela consegue já fazer, obviamente, se limpar com uma certa limitação, mas ela já consegue se limpar, e ela consegue inibir certos comportamentos. Ela já sabe que não pode tocar no forno quente, ela já sabe que não deve entrar correndo na rua, ela já sabe que não deve pegar o brinquedo do amigo. Então, quando ela pega o brinquedo do amigo, ela já sabe que é errado. Aqui está a palavra não, 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 foi uma pergunta mais cedo, é uma outra coisa que a gente deve evitar. Evitar de falar não para uma criança. Se você quer que a criança não faça aquilo, você deve explicar. Se você colocar a mão na tomada, você pode se machucar. Se você falar não bota a mão na tomada, o que vai ficar no cérebro dela é mão na tomada, ela vai e coloca.
Então, mas ela já tem consciência do que é certo ou errado nessa situação. Ela já sabe que morder uma criança vai machucar, a criança vai ficar incomodada. Ela já sabe que pegar o brinquedo de outra criança é inadequado. Uma criança da pré-escola já tem capacidade para inibir esse comportamento, desde que você trabalhe com ela e oriente a ela. A partir do primeiro ano, desculpe, está pré-escola, mas vamos botar a partir do primeiro ano, a criança já consegue executar mais do que uma incumbência. Ou seja, eu já posso pedir para ela fazer 2 a 3 coisas, que ela já vai ter condição de fazer isso. Eu já posso pedir para ela, né, por exemplo, arrumar o quarto de dormir e o quarto de brinquedo. Já posso pedir para ela fazer um exercício e depois, né, fazer uma colagem. Eu já posso dar mais do que 2 a 3 incumbências que ela já tem condição de fazer isso. Ela já consegue levar e trazer trabalhos escolares. Eu não posso pedir para uma criança, né, na pré-escola, literalmente, que ela faça deveres e leve para casa e traga para casa, que para ela é difícil essa capacidade de organização e planejamento. Uma criança já no primeiro ano, ela já tem condição de anotar, de saber que ela tem que levar para casa, fazer os exercícios em casa e trazer. Decide gastar dinheiro e tem capacidade já de inibir regras de segurança que são mais graves, já consegue inibir, né, dizer palavrões que sabe que isso é inadequado, já consegue levantar a mão, ela já sabe perceber que ela não tem que falar antes do que a professora permita, então ela já sabe que tem que levantar a mão, esperar o outro terminar a pergunta para ela poder fazer a pergunta. Ela já sabe que ela pode, de alguma forma, ter alguém na frente dela para ela poder depois falar. Então essa capacidade de inibição é muito importante. A aprendizagem, então, é a relação de tudo isso. É a relação da motivação, da função executiva, da atenção, da memória, da metacognição e da transferência. Então, motivação. Se eu não tenho motivação, eu não tenho capacidade, eu não vou estimular o meu cérebro a ter atenção. Se eu não tenho atenção, eu não tenho a memória, eu não vou reter. E se eu não tenho memória e não retenho, eu não tenho capacidade de planejar, de se organizar. Então, todas essas áreas são interligadas. Começa com a motivação que a gente pode dar, lembrando aquele tempo, aquele time que cada criança vai ter, tentando estimular e criando, mudando os enquadros para ela poder ficar cada vez mais motivada, fazendo com que ela tenha motivação, com isso ela tenha mais atenção. Ela tendo mais atenção, ela vai conseguir se organizar mais, vai ter a capacidade dela de planejar, de se organizar, ver o que é certo, inibir o certo comportamento, aprender que aquele comportamento é correto ou não, e vai ter a memória para aprender e não repetir novamente aquele erro que ela fez, não perseverar naquilo, ou repetir aquilo que deu certo e que todos gostaram, e receber notícias, né? Receber elogios. Para a gente poder terminar, quando é que eu devo procurar ajuda, né? Quando é que vocês podem procurar, quando é que vocês devem talvez chamar atenção? Crianças muito pequenas que de alguma forma têm dificuldade com rimas aos 4 anos, criança que tem confusão com direita e esquerda, se pede para ela fazer alguma coisa com a direita ou com a esquerda, ela tem dificuldade para isso, dificuldade para aprender nomes e letras ou som do alfabeto. Crianças que têm dificuldade de planejar estratégias de jogos. Crianças que têm dificuldade em aprender, né, coreografias de dança, que são mais estabanadas. Criança que tem um prejuízo com a noção de tempo e espaço. Crianças que com 1 ano e meio, né, conseguem balbuciar, não falam nada. Com 2 anos, elas não só não falam nada, mas não têm interesse nenhum de se relacionar, de estar se aproximando, de estar tendo contato com outra criança. Para quem trabalha com crianças na creche, aí fica um dado interessante para vocês. A criança com 6 meses que demonstra um afeto plano, né, que não demonstra nenhum interesse, ou seja, a gente faz o brinquedo, a linguagem, ela começa, na verdade, com a linguagem não verbal. E a linguagem não verbal, como nós falamos também de manhã, a primeira linguagem não verbal que a criança tem é o sorriso. É o sorriso social, é quando ela olha para você, reconhece a sua face, ela reconhece você, ela reconhece o brilho dos teus olhos e ela sorri. E aí você pode brincar com aquele pique-bu, bu, e ela vai procurar você e vai rir. Esse sorriso, essa interação, quando essa criança não tem isso com 6, 7, 8 meses, vale a pena procurar ajuda. E nós temos hoje aqui no Rio de Janeiro serviços importantes que fazem esse tipo de atendimento, além da Santa Casa, obviamente. Crianças que parecem movidas a motor, são muito curiosas, que acabam metendo em lugares que não são tão adequados. Crianças pequenas, né, que têm agitação, que são muito agitadas, não dormem direito, a mãe se queixa o tempo todo que elas vão para a escola, mas estão sempre colhendo que elas não dormem, estão sempre irrequietas, até para dormir, acordam cedo. Né? A família normalmente reclama que as babás, ou até dentro da creche, é difícil pelo comportamento agitado, inquieto, impulsivo dela.
As brincadeiras realmente são destrutivas, não porque ela está com raiva e quebra, mas ela não consegue. O computador aqui do Tiago já tinha sido quebrado já umas 2 ou 3 vezes. Né? Ela quebra com uma facilidade muito grande, ela não tem muita destreza manual, né? A parte motora dela vai ter um atraso. Tem birras excessivas, né? Ela se irrita com uma facilidade muito grande e a intensidade dessa birra é muito grande e permanece por um período maior, são muito tolerantes à frustração. Pequenas frustração, pequeno não, aquilo se torna um grande problema para ela e para quem está em volta dela. São explosivas, irritáveis, falam demais, normalmente acham que podem fazer coisas que outros não. Então, assim, não tem, já passa aquela questão, né, da fantasia de achar que é super-homem, mas ela acha que pode subir na árvore, ou pode subir, que nada vai acontecer com ela. Ela tem uma sensação de impunidade ou de grandiosidade. Então, para a gente poder terminar, uma frase que eu acho que é bem interessante, fala assim: cada criança é como todas as crianças, cada criança é como todas as outras, como algumas crianças e como nenhuma outra criança. O que eu quis passar para vocês, na verdade, não é um padrão único. É óbvio que cada criança pode apresentar uma forma de desenvolvimento, mas quando foge muito disso, vale a pena procurar ajuda. E mais, também querer estimular ou exigir alguma coisa que seja muito fora disso, eu posso causar algum tipo de transtorno lá na frente. Dentre eles a ansiedade, porque eu estou estimulando áreas do cérebro que não estão maturadas ou desenvolvidas. Mas, ou ao contrário, também é importante, quando eu deixo de estimulá-las de forma correta e ela não desenvolve, eu estou retardando, atrasando o aprendizado dela. Esse é um slide que fica para vocês aí, né? É um slide que tem um sapo, né, quase sendo engolido, e ele está segurando ali no galgó, lá da garça, para ele não morrer. Na verdade, nunca desiste, não. Lute, é uma briga constante. Por isso que eu falo que a ciência, a saúde e a educação têm que estar juntas sempre. Por isso que eu agradeço mais uma vez a Secretaria de Educação por ter me dado essa oportunidade. Obrigado. Diversos professores recorrem a leituras e pesquisas para desenvolver projetos que visam a aprendizagem das crianças. Foi o caso das professoras Roberta Flores e Elizabeth Cardadeiro, do Espaço de Desenvolvimento Infantil Rubem Braga, que fica na Lagoa, zona sul aqui do Rio de Janeiro. Ao elaborarem o projeto Contos Favoritos, as professoras queriam mostrar como os livros podem ser grandes companheiros na viagem do conhecimento. A professora Roberta Flores vai falar sobre o seu projeto agora. Dá uma olhada. Professora, vamos começar explicando como a equipe de professores do ED Rubem Braga organizou o trabalho pedagógico. Essa nova organização que gerou esse trabalho começou quando a escola virou de atendimento integral. As crianças, em vez de ficarem só um turno, passaram a frequentar a escola o dia inteiro dessa turma. Tem que ter movimento, né? Tem que ter movimento. Então, nós tínhamos uma maneira de trabalhar, nós escolhíamos temas e desenvolvíamos atividades relacionadas a esses temas, mas sentíamos falta de alguma outra coisa. Achávamos que as crianças, às vezes, pediam outras interações, outras experiências. Pois é, e o livro Linguagens Geradoras, Seleção e Articulação de Conteúdos em Educação Infantil, do professor Gabriel Andrade Junqueira Filho, serviu como orientador para o trabalho, né? Gostaria que você explicasse rapidamente como é que isso se deu. A grande ideia do professor Gabriel é que ele divide o planejamento em 2 partes, o planejamento cheio e o planejamento vazio. Onde o planejamento cheio é o que os professores julgam importante oferecer para aquelas crianças. E o planejamento vazio seria o que os professores vão colher quando as crianças estão interagindo com aquele planejamento cheio e oferecer uma outra coisa que surge do desejo das crianças. Daí surgiu o projeto Contos Favoritos. Pois é, aí surgiu o projeto Contos Favoritos. Qual foi o objetivo do projeto? Bem, nós oferecemos 3 experiências essenciais para as crianças na linguagem literária. Uma roda de manuseio de livros, roda de contação de histórias e um projeto de empréstimo de livros. Nós achávamos que essas 3 ações eram essenciais para trabalhar a linguagem literária. Com a interação das crianças com essas 3 ações, nós percebemos que as crianças o tempo todo queriam as mesmas histórias. Essa é a minha história favorita, esse é meu personagem favorito. E daí nós resolvemos desenvolver esse projeto Contos Favoritos, mergulhando dentro dessas histórias, transformando essas histórias que eles adoravam em brincadeiras dentro da sala de aula. Quais são as histórias favoritas das crianças? Nessa turma desse ano foi A Chapeuzinho Vermelho, O Casamento da Dona Baratinha, Pinóquio e a Rapunzel. E como é que esse projeto foi estruturado? Foi estruturado da seguinte maneira. Nós
elegemos com as crianças que histórias eram as que eles gostavam mais e propomos que desenvolver brincadeiras em torno dessas histórias. Depois de conhecer muita história, de ler, e daí foi se desenvolvendo o projeto. O Pinóquio, por exemplo, e a Rapunzel, nós lemos o texto original. O Pinóquio tinha 38 capítulos, foi um desafio, porque a gente nunca tinha feito uma atividade dessa. Crianças de 5 anos, será que eles vão acompanhar os 38 capítulos? Mas todo dia nós líamos após o almoço e as crianças responderam muito bem, compreenderam plenamente todo o enredo da história. Quer dizer, eles se inteiraram e se integraram a todo esse projeto. E conforme as leituras iam acontecendo, nós íamos propondo situações, brincadeiras, eles iam dando ideias. A construção de uma marionete, a construção do castelo da Rapunzel com caixas de televisão, para que eles brincassem de Rapunzel. A encenação do Dona Baratinha, que nós fizemos os cenários, os figurinos. E como é que foi desenvolvida a segunda parte do projeto? Bem, a segunda parte do projeto foi toda a construção dessas brincadeiras e num dia que nós convidamos os pais para participar dessas construções, onde as crianças vão mostrar tudo que elas produziram durante o semestre e fizeram uma apresentação. Encenaram Dona Baratinha e Chapeuzinho Vermelho para os pais, mostraram todos os objetos, os livros que elas produziram. Bom, e para finalizar, que resultados foram alcançados com esse projeto, né? Contos favoritos. Bem, o resultado é difícil até de mensurar, porque as crianças o tempo inteiro passam a usar vocabulários que estavam usados no livro, palavras que normalmente elas não utilizariam e passam a utilizar, porque elas começam a compreender o sentido dessas palavras, se encantam com aquelas histórias e descobrem que num livro você pode ser uma fonte imensa de prazer e de descoberta de outros assuntos que você normalmente não teria acesso. E a grande curiosidade pelos livros, a grande valorização do objeto livro. Eu acho que é um grande objetivo da educação infantil. Obrigada, professora. A curiosidade infantil pode contribuir para a aprendizagem de nossas crianças, não é mesmo? A professora Regina Maria Neiva, da Escola Municipal Del Castilho, que fica no mesmo bairro, do nome, na zona norte da cidade, aproveitou isso de forma muito divertida. A criançada teve a chance de explorar a arte da fotografia, com uma câmera de celular na mão e muitas ideias na cabeça. Vamos conhecer o projeto Narrativas de Imagens na Arte de Fotografar. Como é que as crianças reagiram à atividade de fotografar por um dia com o celular? Olha, foi muito bom, né? Eles ficaram, assim, muito contentes com esse projeto, porque eles viram aquela máquina na mão deles e eles tinham o hábito de fotografar, porque na nossa conversa a gente já tinha mesmo visto isso. As mães davam para as crianças fotografarem com o celular para registrar uma festa, alguma coisa, alguma atividade que eles queriam, mas com aquele cuidado. E a partir do momento que eu dei o celular na mão deles, para eles utilizarem naquele dia, dentro da escola, tirando fotos do que eles queriam, e aquela máquina na mão deles, gente, foi uma empolgação, foi uma alegria muito grande para eles. E as crianças escolheram as fotos que queriam guardar, né? Como é que essa ação foi desenvolvida? Depois deles tirarem, né, todas as fotos, eu ia levando para casa e colocando no meu computador na pasta da criança. Então, eu peguei todas essas fotos e comecei a mostrar para eles. E aí, eles tiveram que, num certo momento, escolher qual a foto que eles mais gostavam. E eles foram fazendo por afinidade, por afetividade, vários fatores levavam eles a escolher aquela determinada foto. Qual foi a foto escolhida? Bom, cada criança escolheu uma, para a gente fazer um CD-ROM, que era o produto final do trabalho. Teve crianças que escolheram a casinha de boneca, que lá na escola é chamada como casinha de chocolate, porque a pintura dela é como se fosse uma casa de chocolate. Enfim, eles escolhiam aquelas imagens que eles
se sentiam mais à vontade para isso. Uma parte do trabalho desenvolveu a narrativa oral das crianças. Fala um pouquinho sobre isso. No primeiro momento, nós fizemos uma rodinha, uma roda de conversa. Quando perguntava-se o que era tecnologia, o que era mídia, as crianças simplesmente perguntavam: ah, tia, faz uma pergunta mais fácil, tá fazendo muita pergunta difícil. E aí eu fui levando, conversando, até que eles usavam computadores. De 20 crianças presentes, 16 tinham computadores e manuseavam os computadores. Quer dizer, muitas coisas foram tiradas dessa conversa informal. E que resultados foram conseguidos com essa experiência? Foram inúmeros. Os princípios éticos. Eu tive ajuda muito grande da escola e quero agradecer até os professores que se deixaram, né, se fotografar, entrar. As crianças entravam pelas salas de outros professores, tiravam fotos e fotos que né, poderiam constranger não só outras crianças, como o próprio professor de outra turma. Então, eles ficavam com aquele celular rodando pela escola, tirando fotos de todo mundo. Obrigada, professora.